Os meios de comunicação social moçambicanos, nomeadamente o Jornal Notícias de 14 de janeiro de 2011, os jornais A Verdade e Jornal Dumbaneng de 14 e 18 de junho de 2012, respectivamente, reportaram 2 casos de violência e abuso sexual de mulher perpetrado por um grupo de homens envolvidos em rituais de iniciação masculinos nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. Nos 2 casos, os perpetradores alegaram tratar-se de uma prática comum em casos de transgressão de uma norma localmente conhecida que interdita as mulheres de se aproximarem junto à área reservada a tais práticas. Os ritos de iniciação são uma componente cultural importante no processo de definição da identidade em algumas comunidades em Moçambique. É durante este processo que são transmitidos os valores que definem como os rapazes e raparigas irão comportar-se no futuro, não só a nível social, mas também como vê a sua sexualidade. As reações dos ativistas pela igualdade de gênero e direitos humanos das mulheres não tardaram. Várias vozes se fizeram ouvir. Artigos de jornais escritos e publicados, manifestando o repúdio pelos atos despoletados. Eu não fiquei conformado com o assunto. Era necessário ir aos locais onde a prática de ritos de iniciação é predominante, nomeadamente Cabo Delgado, Nampula e Niassa. A ideia era perceber de perto esta questão das violações sexuais coletivas praticadas contra as mulheres durante os rituais de iniciação. Em Cabo Delgado, conversei com diversas pessoas sobre o assunto e fiquei chocado quando percebi que algumas pessoas achavam normal os homens praticarem violações sexuais coletivas de mulheres naquelas circunstâncias, alegadamente porque faz parte da cultura. A maioria dessas pessoas era da etnia Makonde, mulheres e homens. Não parecia verdade que estava ouvindo aquilo. Contudo, decidi seguir o rastro, começando do começo. Afinal de contas, eu vim para cá com o intuito de saber mais sobre o assunto. A partir de um caso concreto, despoletado no Jornal Notícias pelo jornalista Pedro Naku, segundo o qual uma mulher teria sido violada por 17 homens durante os ritos de iniciação na cidade de Pemba. Peguei o telefone e liguei para o jornalista Pedro Naku. Marcamos um encontro e fui até lá. Primeiro é que a veia profissional levou-me a pensar que se tratava daquilo que nós chamamos de notícia. Tendo em conta que eu tinha consciência que há muita gente que não sabia da existência daquilo ali. Por isso escrevi para dizer que também acontece. Até ali se fala daquilo que eu sei, mas não se fala dali para trás. O que acontece lá atrás? Então, aquilo que na minha opinião era permissível, disse para o consumo do público do meu país, que é multicultural, multiétnico, e afinal de contas não estava errado. Acabou criando um problema de que muita gente de fato não sabe daquilo. Promovi alguns debates sobre o assunto, onde participaram representantes da sociedade civil, líderes religiosos, artistas, polícia, representantes do governo, jovens, matronas e mestres dos ritos de iniciação, dentre outros. Eu gostaria que pensássemos ritos de iniciação, ritual de iniciação daquilo que é a vida. É um momento em que a pessoa é passada valores morais e não para poder ensinar promiscuidades. O rito de iniciação é uma tradição que nós temos em que muitos de nós estamos bem
graças ao rito de iniciação. Queria fazer um pedido, porque a hora já chegou. Gostaria de sentarmos um dia, aqui mesmo onde que estamos, pode ser outro sítio, ouvir o rito, qual é a importância dela. Ouvir bem, ficar, porque há tribos. A província de Cabo Delgado é grande. Cada distrito, Meta, Nangada, há tribos várias. Agora, daí, quando vir Macuas, quando vir Macondes, quando vir Mani, daí é que vai escolher o que é negativo, o que é positivo. Nós tivemos um caso e mais outros que talvez não foram divulgados, de 16 ou 17 rapazes que estavam em ritos de iniciação que violentaram uma mulher. Que estava passando naquela zona em que estava a acontecer esse ritual. Isso aconteceu a minha tribo, que é Maconde. Aquilo é uma tradição. Onde estão aquelas crianças a viver, que estão sendo metidas a rito de iniciação, a 500 metros não pode aproximar nenhuma mulher. Só que agora temos que combater. Já estamos a avançar, já vamos noutra fase. Mas isso acontece e as pessoas estão alimentando esse vício antigo. Comecei a ficar um pouco mais lúcido com relação a esta questão. Curiosamente, enquanto me elucidava, tinha a impressão de que estava indo para o lado mais escuro dos ritos de iniciação. Procurei a mulher vítima referenciada na imprensa e no debate, a que foi violada por 17 homens, que vou tratar por Maria, nome fictício. Encontrei-a conjuntamente com o marido e um sobrinho. Ela contou-me o que aconteceu naquele dia. Mas kiruaga para yo shuipa aha ukana wataratiana na alopwana vani wora ina taraka nimikarna asina mwani ale wankala kana asina mwane otulinno akinchuela wera aha vankithuma kella ewora rukunu waliaka kinona twale anthawe wako riakan muhichuwelela wera timikinthuma kellia ya twala hokipiera ewora nkipiera ana okisokota onera chomo nimivale anamane yarna akala uthupulu wacha ahurwacho wani wanrwacha ayowani nimino ohala wakana athwale vavale kikiri ahukipi hampaka wamerani vale wankhajuni wankipi haya mpaka wankhajuni ahanja wanu kirula chiko hanchokirula chekuwa ye wanja okipata wana wanchokiru bihacha akina kunne nomialo akina kunne katana no kina kuikata kaninese ni mankera Foram 2 horas de conversa, as quais metade desse tempo ela só chorava e chorava. É realmente terrível o que ela passou. Completamente abominável. Nenhum ser humano merece passar por tamanha crueldade. O sobrinho da Maria presenciou parte desta triste história. Contou-me as providências que tomou. E a polícia, quando chega, o que foi que aconteceu? Neste dia, quando chegou a polícia, levaram os 4. Depois, quando levaram os 4, a família do violente começaram a nos procurar. Eu tenho dinheiro, um lado para o outro. E na polícia tinham dito que você não pode aceitar nem dinheiro, nem o quê, porque essa situação é situação grave. Você não pode aceitar o dinheiro. E daí, quando a família começou a nos andar um lado para o outro para nos dar dinheiro, nós
não poderíamos levar o dinheiro porque tínhamos medo do governo. E daí, quando negamos dinheiro, vimos daquele 4 que tinha capturado, vimos fora a festejar. Tal como o sobrinho, o marido da vítima também presenciou o sucedido. Chegaram os meus amigos e me chamaram. Quando me chamaram, chegou àquele lugar, começou a perguntar àqueles que estavam a maltratar minha mulher. Ele disse: "Epa, você não fala muitas coisas aqui." Eles começaram a tirar facas, outro katana, encontrei para maltratar aquela minha mulher, outro a bater, outro... Mas como? Deixa lá essa minha mulher pelo menos, epa, eu vou levar. Se vir família, eu há de vir falar contigo. Eles disseram: "Nada, não quero. Para você levar essa tua mulher, é melhor pagar aqui 5 milhões. Eu falei: "Tá, pé, 5 milhões eu não estou a negar. Se eu quero minha mulher, levar aqui para o hospital, porque aqui encontrou mal e mal." E ainda o convidaram a entrar na roda para ele mostrar que é também homem de verdade. Muito interessante esta forma de afirmação da masculinidade, uma vez que contraria todo o discurso de respeito e integridade que se tem deixado transparecer quando se fala de alguém que passou pelos ritos de iniciação. Aqui, a iniciação masculina parece corresponder à iniciação da virilidade, que contém um exercício de dominação no campo da sexualidade. Por outro lado, a aprendizagem da sexualidade e o papel que desempenha no processo do ritual mostra que o prazer masculino é uma ordem dominante e espécie de uma obrigação cultural. É por isso que convidaram o marido da Maria para também participar do ato. Nesta conversa, deram-me a entender que a vítima teve assistência jurídica, providenciada pela Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica, na pessoa da Júlia Wachave, que é, por sinal, a coordenadora provincial desta organização. Eu tomei conhecimento com a dona Virgínia, da Liga dos Direitos Humanos, quando ela trouxe uma senhora para eu encaminhar o processo e assistir a este processo. Quanto tempo depois de ter acontecido? O processo já estava na PIC, já até havia feito o levantamento dos autos em relação às vítimas, porque chegou um momento em que a polícia realmente, de tanto que o jovem e o próprio marido que havia chegado ao local também até acompanhou algumas violações, estes não tendo como parar com estas violações, mesmo na presença do líder comunitário, também não tiveram sucesso, foi quando correram à polícia. Quando foram à polícia, os polícias realmente foram e chegaram até a levar 4 homens daqueles que praticavam estes atos de violação contra esta senhora. Estou a tentar ajudar o máximo a vítima e a família, e principalmente em relação a agora e a fase em que está, fizeram agora ontem, sexta-feira, se não quinta, que não me falha a memória, foi feita uma data de captura para algumas mesmas e umas outras novas pessoas. Porque segundo a vítima, ela diz que foi violada por 17. Há quem diga que foi violada por muito mais que 17. Estando este caso no tribunal, conversei com o juiz encarregado do mesmo para saber sobre o ponto de situação. Foi algo de notícia em janeiro ou fevereiro de 2012. E, neste caso, o processo já estava em andamento. Porque foi rápido, foi logo no próprio dia do ato, não é? O caso deu entrada junto à 3ª esquadra da Praia do Imbi, neste caso, e naquela mesma data houve logo o início do procedimento criminal. Houve a denúncia, neste caso o processo começou a andar os seus trâmites processuais. Foi a Polícia de Investigação Criminal, o Ministério Público, está aqui no Tribunal. Estamos à espera que os outros passos, neste caso processuais, tenham lugar. Se de facto os acusados neste processo estivessem detidos em prisão preventiva, não teríamos muitos problemas. Era só notificá-los junto ao estabelecimento prisional que estavam a ser acusados primeiro, depois pronunciados depois, para podermos dar celeridade ao processo.
torna-se difícil quando essas pessoas não estão detidas. E para isso é preciso também respeitar os prazos de prisão preventiva, se eles estivessem presos. Passa um ano e 5 meses. Então, não é admissível que uma pessoa fique em prisão preventiva 1 ano e 5 meses. Não foi designada a data para o julgamento por causa da questão das notificações da pronúncia. É preciso seguirmos estes trâmites. Infelizmente, por causa daquilo que eu atrás mencionei, da dificuldade de localização, torna-se difícil as pessoas. Então é preciso termos um espaço, um tempo, para irmos, por exemplo, para outro tipo de processo, como é o processo de ausentes, por exemplo, irmos à revelia, se for o caso. Mas isso é um processo que, de facto, leva o seu tempo. Então, sendo um caso mediatizado, eu tenho a certeza que vocês tomarão conhecimento, não é? Quer pelos advogados presentes, se for o caso dos advogados, tomarão conhecimento, talvez, da data de julgamento ou do andamento do próprio processo. Claramente, este caso está ainda muito longe de se dar como esclarecido e de se chegar a uma situação em que se pode dizer justiça feita. No meio de tudo isto, o suposto mandante deste crime é conhecido e anda à solta. Eu procurei-o. Algo curioso é que tive pessoas guias que me levaram para todos os lugares que precisei ir, nesta busca de uma melhor compreensão em relação ao problema em causa. Mas, quando foi a vez de ir encontrar o mestre dos ritos de iniciação, por sinal responsável pelo grupo dos homens e rapazes que cometeram o ato de violação sexual coletiva, ninguém se prontificou a acompanhar-me, alegadamente porque aquele líder é um grande feiticeiro e que algo poderia correr mal caso eles e elas fossem à casa dele e abordá-lo a respeito deste assunto que ele supostamente conhece. Aprendi a expressão wireless, usado pelo feiticeiro, que significa, no entender deles e delas, que aquele mestre está conectado a todos e todas através de um sistema wireless e que pode acionar a qualquer momento para enviar um feitiço independentemente do raio em que a pessoa visada se encontrar. Pelo que não valeria a pena provocá-lo. Confesso que senti um friozito na barriga, mas mesmo assim decidi enfrentar. Afinal, ele já me conhecia da televisão, que chegou a pronunciar lome lome, tentando dizer homem que é homem, e não aceitou dar entrevista. Estranhou a minha presença